esse outro quadro. Veja só. Nesse quadro você tem a situação desde o nascimento até a morte. Aqui é um texto da Declaração de Fé da Assembleia de Deus, que eu recomendo a todos ter e ler com bastante cuidado esse documento. O documento é muito importante, para você analisar ele ponto a ponto. Então, em relação à situação dos recém-nascidos, basicamente o que diz aqui é que os recém-nascidos, eles não têm consciência de seu pecado, mas eles têm pecado. Eles já nascem dentro de uma natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa essa herdada desde Adão e Eva. Então, a situação dos nascituros eles já têm o pecado, já adquirem o pecado, da mesma forma como Davi descreve: em pecado me gerou minha mãe. Então, no ato de concepção, o ser humano já está contaminado por esse pecado. O que acontece em relação ao nascituro é que ele não discerne entre a sua direita e a sua esquerda. Ele não tem discernimento sobre o seu pecado, mas o pecado já está interno e será manifestado em algum momento, quando ele começa a ter consciência. Esse momento de aquisição de consciência para a tomada de decisões, ele é um desenvolvimento biológico, então ele não tem uma data, ele não tem em algum momento a criança passa a tomar decisões, e quando ela passa a tomar decisões, ela começa a ser influenciada pelo pecado. Como Paulo disse: uma outra lei habita em meus membros, pelo meu espírito eu quero servir a lei de Deus, mas nos meus membros habita uma outra lei. Então ele fala para não emprestar os seus membros como um veículo do pecado, por exemplo, andar conforme a lei do espírito e não cumprir a vontade do pecado. Então você tem essas situações que deixam muito claro que o nascituro já é uma alma a ser alcançada. Em relação à morte de crianças em estado ainda de inocência, o texto da declaração de fé diz: o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para salvar. Tanto que lá em Isaías diz que nem um louco errará o caminho. Então o sangue de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele apresenta, tá certo? Ele substitui, ele aplica sobre a situação dos inocentes ainda, dos ingênuos, daqueles que não discernem entre a direita e a esquerda, o salvando diante de Deus. Tanto que Jesus, nas suas abordagens em relação às crianças, ele diz: de tais é o reino dos céus, ou da boca das crianças tiraste o mais perfeito louvor. Então a abordagem de Cristo em relação às crianças é sempre uma abordagem positiva, uma abordagem favorável, mostrando que a sua obra salvífica se opera em relação às crianças em estado ainda de ingenuidade, estado de inocência. Em relação às demais fases da vida humana, a gente destaca outros textos. Por exemplo, Provérbios 22:6: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Eu achei interessante um esclarecimento que foi trazido pelo Dr. Luiz Saião, que é um hebraísta, trabalhou na confecção da Bíblia NVI, por exemplo, e ele disse que o entendimento desse texto no hebraico, tá certo? Que está, no qual foi construído esse provérbio, ele diz: olha, a abordagem mais correta desse texto é: instrui o caminho, instrui a criança no caminho. Ou seja, se você não corrigir, se você não instruir, se você não corrigir a criança, no caminho em que ela está, ela permanece, ela continua. Por quê? Porque em pecado, como Davi disse, nós já fomos gerados. Maus costumes, tá certo? Ou perversidades, ou erros, nós passamos a manifestar ao longo da vida. Como Cristo disse: do coração do homem provém tudo aquilo que é mal, adultérios, assassinatos, tudo aquilo que é pervertido. Então, quando o provérbio nos aborda acerca dessa instrução, ele diz: instrui a criança, corrige a criança, tá certo? Mostra o caminho certo para a criança, porque se você deixar ela assim ela vai até a sua morte. Então, geralmente o pessoal pega mais pelo lado positivo, mas esse provérbio é mais um alerta. Se você deixar ela nesse caminho ela vai até ser condenada, no caminho de pecado, no caminho de erro. Instrui a criança, ou seja, corrige o caminho dela, corrige a forma como ela vive, corrige a forma como o pecado tem se manifestado nela, para que ela possa então tomar um caminho de salvação. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo que de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice sabe as sagradas letras, que podem fazer-te sábio
para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Segunda carta de Paulo a Timóteo 3,14, falando acerca do quê? Daquilo que Paulo aprendeu na sua juventude, daquilo que Paulo aprendeu daquilo que Timóteo aprendeu na sua juventude, na sua meninice. E Paulo, olha, você tem que permanecer neste ensinamento, neste aprendizado. Quando o pastor ele organiza aqui uma sala de escola dominical para as crianças, o que ele está fazendo por essas crianças? Ele está dando exatamente aquela instrução que tira elas do caminho de condenação e coloca elas no caminho do céu. É importantíssimo o ensino que você ministra para as crianças na eternidade. É importantíssimo aquilo que é ministrado para os jovens na sua juventude. Por quê? Falando nessa abordagem escatológica, é isso que vai muitas das vezes o conduzir num caminho salvífico e o vai tirar de um caminho de condenação eterna, que é o que temos observado aqui na Sagrada Escritura. Para os jovens se cansarão e se fatigarão, os jovens certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Outro texto: eu vos escrevi pais, porque já conhecestes aquele que é desde o princípio. Eu vos escrevi jovens, porque sois fortes, e pela palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Para aqueles que chegam já na terceira idade, Eclesiastes 12, 5b ao 7. Porque o homem vai à sua casa eterna, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, e por aí vai. Eclesiastes 12, 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus, e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo que está encoberto. Jesus disse: não há nada que esteja encoberto que não seja revelado. Aquilo que fala em segredo, pregai nos telhados. Então você tem essa situação na qual você pode viver uma vida inteira enganando uma igreja, você pode viver uma vida inteira enganando um bairro, enganando uma sociedade, enganando um país, mas você não pode enganar nem a si mesmo nem a Deus. Então chega o grande dia de se apresentar diante da majestade divina, e aí nós temos a situação na qual somente aquele que foi purificado, foi lavado, tá certo? Foi transformado no sangue derramado na cruz do Calvário, poderá partir para a eternidade e estar tranquilo, sabendo que será ressuscitado, será transformado e será incorporado àqueles que vão participar das bodas do Cordeiro. Finalizando com Hebreus 9, 27. Como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. E o segundo texto, que é Lucas 16, 19 e 24, que fala de quê? Fala da parábola, que na verdade não é uma parábola, é colocado como parábola, mas na verdade não é, porque na sua abordagem inclui nomes próprios, por exemplo, inclui uma situação histórica real, não é simplesmente algo hipotético, é algo literal, é algo real. O rico e Lázaro, o rico vivendo nos seus deleites e ignorando Deus, dando as costas para Deus, e Lázaro mesmo no seu sofrimento, mas com o coração contrito. O rico não vai para o inferno por ser rico, e o pobre não vai para o céu por ser pobre, mas o rico pode ser lançado no inferno por ignorar a Deus. E mesmo alguém pobre, desprovido de todos os bens da terra, pode herdar as mansões celestiais, se colocar o seu coração no lugar certo, se o seu coração estiver em Cristo. E é essa situação que Cristo apresenta. O rico morre e vai para um lugar de tormento, e o pobre Lázaro morreu também e foi para o seio de Abraão. E de lá o rico ergueu os olhos e viu Lázaro sendo consolado no seio de Abraão, e pede a Abraão que mande Lázaro. Olha, até lá no inferno ele quer dar ordem ainda. Acostumado, né? Muitos empregados e tudo mais, e o cara está no inferno tentando dar ordem. Manda Lázaro que molhe o dedo e coloque na minha língua, porque estou em grande tormenta. Aí Abraão diz: não, há um grande abismo entre nós e vós. Quando Cristo, ele constrói para nós, o que é isso? Isso é um quadro, isso é uma janela para você ver outra dimensão. Nós estamos numa dimensão temporal, material, limitados pelo tempo e pelo espaço, dentro da matéria. E Cristo, ele abriu uma janela temporal para que você visse o mundo espiritual. E com essa janela que ele abriu, você viu esta realidade. Quando aqueles que ignoram a Deus partem dessa vida, eles vão para um lugar de tormento. Eles não vão, semelhante ao que dizem alguns hereges, eles não vão dormir. A situação de dormência é em relação a nós.
Nós olhamos para aquele corpo caído, é como se estivesse dormindo. Está morto, na verdade, tá certo? E a sua alma não está dormindo, a sua alma está consciente. Nós não somos a favor nem do tanatopsirismo e nem do psicopanirrismo. Tanatismo ou psicopanirrismo. Tanatopsirismo é a pessoa ao morrer, ela é eliminada, ela some, ela desaparece. E o psicopanirrismo, a pessoa ao morrer fica em estado de sonolência, para ser futuramente despertada. Heresias defendidas tanto pela Testemunha de Jeová, quanto pela Adventista do sétimo dia. Duas heresias, por quê? Porque elas entram em rota de colisão com o que diz a Sagrada Escritura. Cristo não disse que o rico estava dormindo em tormento. Cristo disse que ele estava em tormento e pedindo para que Abraão mandasse Lázaro molhar o dedo e colocar na sua língua para lhe dar algum refresco daquela situação de tormento. Ele está na sala de espera do Geena. Ele não está ainda no lago de fogo, mas ele já está em tormento. E Lázaro está na sala de espera do céu, mas já está em ambiente de consolo, já está em ambiente agradável, sendo consolado pelo pai Abraão. Foi assim que Jesus colocou a situação, foi assim que Jesus colocou essa realidade, e eu não tenho autorização de dizer de outra maneira. Aqueles que partem dessa vida estão ou num lugar de tormento, ou estão já num lugar de paz, aguardando pelo grande dia. Uns esperando pela ressurreição, a primeira ressurreição, tá certo? A primeira e a segunda ressurreição que vamos abordar aqui não são primeira e segunda no sentido cronológico, são primeira e segunda no sentido de modalidade. A primeira ressurreição é uma ressurreição para a glória, é uma ressurreição para receber um corpo glorificado, é uma ressurreição para receber um corpo glorioso, um corpo com o qual estaremos diante de Deus nas mansões celestiais. E a segunda ressurreição é uma ressurreição em glória, uma ressurreição para receber um corpo indestrutível, para queimar eternamente no Geena, no lago de fogo, no qual serão lançados a besta, o anticristo, o diabo, seus anjos e todos aqueles que o acompanham, que se deixam seduzir pelas suas propostas. O inferno não foi feito para os homens, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, mas os homens que se deixam seduzir pelas suas propostas, eles são lançados na mesma condenação, tá certo? Então temos essas realidades aqui, conforme abordadas. E a gente segue adiante, veja o que diz, aqui nesse próximo quadro, declaração da Assembleia de Deus e algumas posições dela em relação a isso. Em relação ao pecado, por exemplo, o pecado, ele fala acerca da origem. A origem do pecado não é o Éden. O pecado já existia antes do Éden. E o pecado adentrando no mundo, devido à desobediência de Adão e Eva, trarão consequências. Devido a essas consequências, por causa disso, há toda a soteriologia e há toda a escatologia que são desenvolvidas na Escritura. Aí você lê depois. Aí fala desses textos, por exemplo, tu que eres o querubim ungido. Fala do outro texto, como caíste do céu, ó estrela da manhã. E aqui também, em Apocalipse 12, 7 ao 9, houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalharam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão e a serpente, chamada Diabo e Satanás. E aí você vai ver esse texto em Apocalipse. E também Cristo disse, ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago, como um raio. Lucas 10, 18. E o último texto de João 8, 44. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, e não há verdade nele. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então temos aí a situação na qual Cristo descreve tanto a queda quanto a natureza de Satanás desde o princípio. Acerca da queda do Éden e da entrada do pecado no mundo, o pecado original, consequências do pecado, que é a contaminação de toda a humanidade, corrupção do gênero humano, e aqui esses textos, vejam, mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que há em Cristo. 2 Coríntios 11, 3,
Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Concupiscência, desejo carnal desenfreado. Aquele desejo que não foi subjugado na cruz. Aquele desejo que não foi dominado, que não foi entregue aos pés do Calvário. Aquele desejo que é deixado livre, deixado no seu curso livre, e conduz homens e mulheres na posição em que estejam a se voltar contra Deus e a começar a cultivar algum ato pecaminoso dentro da sua vida. E aí Tiago fala dessa abordagem. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. Então, esse é o alerta que Tiago deixa para nós, acerca de interromper esse ciclo, tá certo? Se submeter, como Paulo disse, andeis conforme a lei do Espírito, subjugar a carne, humilhar a carne, se apresentar como escravo de Cristo para a salvação, e não escravo do pecado para a morte. Pelo que como um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Veja só, acerca da morte, consequências da morte, os condenados, vou passar, sobre a salvação, então o processo salvífico em Cristo Jesus. Todos eles morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos lá, vamos seguindo, acerca do destino dos salvos, salvação e glorificação, que eu vou passar também, esse quadro que eu queria chegar. Veja, esses textos que eu li, foi para compor um entendimento acerca desse quadro. Esse quadro é muito explicativo. Tem esse aqui está um pouco antigo, eu vou colocar esse outro que é mais moderno. Aqui, deixa eu passar. Esse outro é mais moderno. Você tem em relação àqueles textos e aquela realidade que eu acabei de descrever, esse quadro geral. Então isso aqui é o começo da escatologia, a escatologia em relação à pessoa, a escatologia pessoal. Temos a situação aí das três cruzes, na qual o Senhor Jesus Cristo estava no meio, e havia aquele ladrão arrependido à sua direita, e o outro que o acusava à esquerda. Então, quando aquele ladrão arrependido, ele repreende o seu colega, e ele fala, nós merecemos estar aqui, mas este que está no meio, ele não merece. E aí, olhando para Cristo, ele diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E ao que Jesus responde, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, esse texto, essa realidade é muito significativa. Por quê? Ela descreve para nós qual é o quadro do mundo espiritual, qual é o quadro do mundo dos mortos. Por exemplo, você tem alguns termos aqui, Hades, Sheol, Tártaro e Geena. Também tem Keber e Tafos. Hades e Sheol, os dois falam acerca do mesmo local. Hades é um termo grego e Sheol é um termo hebraico, para falar do quê? Mundo dos mortos. Então é uma abordagem mais ambígua, mais geral, fala acerca de mundo dos mortos, tá? Em relação a Tártaro, é um local específico no qual anjos que se rebelaram contra Deus, naquela rebelião que fizemos a leitura mais atrás, no qual o querubim ungido se insurge contra Deus, aquele que caiu do céu, como foi abordado em Isaías, aquele que Cristo disse que viu cair do céu como um raio, no tempo de sua rebelião, uma terça parte ele arrastou com a sua cauda, uma terça parte de anjos ele trouxe na sua rebelião. Na sua rebelião ele é lançado. No que ele é lançado, os piores anjos foram lançados no Tártaro. Esse Tártaro é o mesmo lugar aonde, quando Jesus entra, se eu não me engano, em Gadara, ele primeiro há aquela abordagem com o gadareno, mas também é uma situação em que Jesus Cristo expulsa demônios. Esses demônios, ao Jesus chegar lá, já interpelam ele dizendo, Senhor, o que vieste fazer aqui nos atormentando antes do tempo?
Olha só que os demônios têm a plena consciência de que vai chegar o dia em que serão julgados e serão lançados no lago de fogo. E muitos deles já estão no abismo, já estão no chamado Tártaro. Então eles dizem: Senhor, não nos lance no abismo. Eles temem a possibilidade de ser lançado nesse lugar de tormenta específica para os anjos, chamado Tártaro. Tá ok? Então eles dizem: Senhor, não nos lance no abismo, permite-nos que vá e entremos naquela vara de porcos. Então eles vão e tomam aqueles porcos e se lançam no mar. Então você tem essa situação em que os anjos caídos, alguns deles, os de maior estirpe, estão presos no Tártaro. Muitos deles estão em atuação na atualidade, tá certo? E você tem a situação de Hades e Seol, que é mundo dos mortos, de modo geral, um do grego e outro do hebraico. E ainda o Geena. O que será o Geena? O Geena é o lago de fogo, no qual Cristo, depois do juízo das nações, depois do Armagedon, lançará a besta que sobe da terra, o anticristo, o falso profeta, e a besta que sobe do mar, o anticristo. E posteriormente ao milênio, lançará também Satanás. E posteriormente ao juízo do trono branco, lançará todos os ímpios. O Geena, o lago de fogo, que ainda não tem ninguém lá, ainda não foi inaugurado, tá? Então a parábola, ou seja, a narrativa histórica acerca do rico e do Lázaro, ela é uma janela para nós observarmos isso aqui. Por quê? Você tem o rico num lugar de tormenta, Lucas 16, 22 a 25. Você tem Lázaro no seio de Abraão, num lugar de consolo, tá certo? E você tem a situação a tradição chama até de Dimas, mas não está na Bíblia, é a tradição, chama de Dimas, aquele que, olhando para Cristo, pede para que se lembre dele. Cristo diz: hoje mesmo estarás comigo no meu reino, no paraíso. Então a teologia, não são todos teólogos, mas alguns teólogos, creio que dentro da linha dispensacionalista, a maioria, entende que Cristo, ele quando desce às profundezas da terra, por exemplo, quando Cristo desce à região do Seol, dessa região dos mortos, Cristo não está indo interagir com o rico, por exemplo, com os ímpios que estão no lugar de tormenta, mas Cristo está indo sim se apresentar a todos aqueles que, como Hebreus diz, não viram ainda a promessa, mas morreram na expectativa dela. Desde o Éden, desde quando Deus, abordando Adão e Eva, trouxe a sentença, mas também trouxe a esperança, trouxe a palavra de salvação. Da semente da mulher virá um que pisará, que esmagará a cabeça da serpente. E a partir de Adão, todos aqueles que morreram na expectativa da vinda da semente da mulher, do profeta maior indicado por Moisés, daquele que viria, tá certo? Do descendente de Davi, morreram na expectativa do Messias, morreram na expectativa de Cristo. Ninguém no Antigo Testamento foi salvo por bode, por sangue de bode, sangue de boi, sangue de ovelha, por qualquer tipo de sacrifício. Todos aqueles sacrifícios, eles eram para cobrir o pecado, eram cerimoniais para que eles pudessem se manter na aliança com Deus. A salvação não estava naqueles sacrifícios, a salvação estava nessa cruz do meio aqui, ó, que quando desceu até o mundo dos mortos, até o Seol ou Hades, foi até esses que haviam morrido na expectativa da vinda da semente da mulher, e diz: aqui estou eu vim exatamente para cumprir aquela promessa que foi feita lá no início, lá no Éden. Então você tem a situação no qual acredita-se que este contexto aqui do seio de Abraão, ele é visualizado em Apocalipse, no 5º selo, quando diz que olhei e eis que vi debaixo do trono uma multidão com vestes brancas e com palmas nas mãos, e clamando a Deus por justiça. Então acredita-se que este lado aqui, do chamado seio de Abraão, tá certo? Ele esteja debaixo do trono de Deus, e seja o paraíso para onde vão todos aqueles que aguardam a primeira ressurreição, a ressurreição para serem glorificados. Então tem essa primeira situação, tá certo? E isso aqui também está dentro da escatologia. Temos o Geena, que ainda não foi inaugurado, mas que será inaugurado com a chamada segunda morte. A segunda morte é exatamente a morte que decorrerá da segunda ressurreição.
A primeira ressurreição é em glória, a segunda ressurreição é ingloriosa. É uma ressurreição para a condenação eterna no Geena. Cristo disse, veja, independentemente de teólogos, independentemente de especulações, Cristo disse, chamou os discípulos para dar um passeio nada agradável, numa ala de Jerusalém chamada Vale de Inom, tá? Nesse Vale de Inom era onde depositado o lixo da cidade, e esse lixo era constantemente incinerado. Então você tinha matéria orgânica que sempre tinha bicho, tapuru, como fala no Nordeste, verme, e você tinha fogo, porque tem ali emissão de gases, metano, né, mano? Então você tem fogo e bicho constante, e Jesus faz um turismo ali. Ele fala, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma visão do inferno. Isso aqui é uma visão do Geena, onde o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Se Jesus disse que o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre, como é que eu vou aceitar alguém dizendo que depois de morto, passado algum tempo, as pessoas somem e viram fumacinha? Não, isso não é a verdade. A verdade é dura, mas a verdade é essa. E nós temos um compromisso com a verdade. Nós temos um compromisso em anunciar. Aceita Jesus como Salvador para ir morar no céu. Porque se você não subir para o céu, para as moradas celestiais, o teu destino é o Geena. É o lugar de tormento eterno. E o bicho nunca morre e o fogo nunca se apaga. Vamos seguir aqui. Isso aqui é anterior. Vamos lá. O que temos aqui? Os termos. Deixa eu ver a hora. Vamos lá. Hades, Seol do Antigo Testamento. Geena, tá certo? E Tártaro. Tudo isso aqui já foi explicado. Os termos, ó. Sheol do Antigo Testamento aparece 9. Hades aparece 12 vezes no Novo, porque é grego. Geena aparece só 7 vezes. E Tártaro só lá em Pedro, 2 de Pedro 2,4, que é onde estão presos esses anjos. O céu, Antônio Gilberto falando acerca da literalidade do céu. O céu é um lugar espaçoso e o céu fica para cima, para nós termos sempre esta perspectiva, né? De priorizarmos aquilo que vem da parte de Deus. Acerca da redenção e ressurreição, não vou ler, porque quero seguir adiante. Sobre o arrebatamento da igreja. Então você tem algumas obras importantes, por exemplo, essa de Timothy Paul Jones, muito boa, porque ela traz